Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu vi vocês no sábado passado, né? Mas meu nome é Maia, eu sou monja responsável do Templo Local Oeste, que fica lá em São Paulo, e uma vez por semana eu venho aqui para Jundiaí para estudar um tema, um ensinamento concedido pelo mestre local. Então, muito prazer, né? E sejam todos muito bem-vindos à unidade aqui de Campinas, da Health Science. No dia de hoje, gente, eu trouxe um tema que a gente já tá com calma no ouvido, acredito, de estar estudando, mas é sempre muito importante nós estudarmos este tema e, principalmente, é importante sempre tentar colocar em prática, de fato, que é compreender o outro, né? O ensinamento da compreensão da outra pessoa. Porque a gente sabe que, como nós vivemos, né, sempre rodeado de pessoas, a gente tem convivências, né, dentro de casa, em vários ambientes, e a gente está trombando com pessoas e a gente convive com pessoas, não é verdade? E vez ou outra, nessa convivência, a gente tem uns atritos, né, a gente tem alguns problemas interpessoais. Então, por isso que este ensinamento que o mestre Okala nos ensina, sobre a compreensão do outro, é um ensinamento que nos ajuda e muito a resolver esse tipo de problema, que é os relacionamentos interpessoais. E, dentre os ensinamentos da compreensão, que o mestre Okala fala, primeiro tem a partir dos estágios do desenvolvimento do amor, que também ajuda bastante a gente compreender a outra pessoa, nos ajuda muito em resolver, né, problemas interpessoais com as pessoas, mas tem um outro ensinamento que se chama Correta Visão, que está neste livro novo, né, Os Verdadeiros 8 Corretos Caminhos, e a correta visão também é um ensinamento fantástico para a gente poder resolver nossos problemas interpessoais, né, ou dentro do nosso lar, ou em outros ambientes. E a correta visão, gente, no verdadeiro sentido do ensinamento, quer dizer o quê? É para a gente poder aumentar o nosso nível de visão mesmo e, principalmente, aumentar o nosso nível de compreensão do que nós estamos vendo. Pode ser em relação às pessoas ou pode ser em relação ao mundo criado por Deus, né? E como que, então, a gente pode utilizar a correta visão, que é aumentar o nível de compreensão para a gente poder resolver, então, nossos problemas interpessoais, né? É uma das razões pelas quais nós, né, seres humanos, a gente tende a cometer erros, principalmente em relação ao pensamento, em relação às outras pessoas, né, das pessoas do nosso convívio, é que às vezes a gente não consegue compreender a outra pessoa, mas não, compreender na sua totalidade. Então, às vezes, por a gente não conseguir compreender a outra pessoa na sua totalidade, que a gente, às vezes, acaba causando erros na forma de a gente pensar em relação a outra pessoa. E nesse livro, o mestre Okala fala, né, que não importa o quanto que você já tenha observado a pessoa, não importa o quanto que a gente já convive, né, com a outra pessoa, mas a gente não consegue enxergar todas as qualidades, né, do ser humano.
Ele até fala assim, tem, por exemplo, amigos nossos, né, que a gente, por exemplo, faz muito tempo que vocês convivem, se observam, você vê, só que nem sempre a gente consegue enxergar a pessoa na sua totalidade, né? Então, às vezes, ele diz que a gente talvez não temos muita clareza, né, de quais são as partes que a gente está observando também dessa pessoa. E a partir disso, por a gente não saber, não ter muita clareza de qual parte da pessoa nós estamos observando, ele fala que a gente acaba fazendo certos julgamentos em relação ao que a gente está observando. Que o mestre, o que ele quer dizer, né, com essa parte de a gente não ter a clareza, muitas vezes, da onde que a gente está enxergando da personalidade da pessoa. O mestre Okawa, ele sempre dá aquele exemplo que todos nós somos igual um diamante, certo? Com várias facetas. Então, às vezes, por mais tempo de convivência que a gente esteja tendo com uma pessoa, pode ser que a gente está só enxergando algumas facetas da pessoa, não a sua totalidade. Às vezes, vamos supor que a gente só está enxergando uma faceta negativa da pessoa. Todos nós temos nossos pontos positivos e temos nossos pontos negativos. Né? A gente tem nossas qualidades, né? Também a gente tem os nossos defeitos. Isso é natural, nós somos seres humanos. Mas, às vezes, a gente está enxergando só uma faceta, vamos supor, do ponto negativo da pessoa, sabe? De alguma tendência negativa que ela tem. A gente não está conseguindo compreender na sua totalidade. E por estar só enxergando, por exemplo, uma faceta dessa pessoa e não ter clareza do que a gente está enxergando, aí a gente acaba fazendo um julgamento, né, sobre essa pessoa e sem conseguir assim, compreendê-la na sua totalidade. E, principalmente, a gente acaba julgando de maneira particular, ou seja, é da nossa forma de olhar, do que a gente acha que a gente acaba julgando. Aí, nessa que começa a dar uns resquícios, né? Começa a dar uns probleminhas de relacionamento com as pessoas. Aí tem um exemplo que o mestre Okawa colocou aqui na correta visão, que eu não tinha, eu não tinha percebido, e achei muito legal o exemplo que ele colocou aqui em relação à correta visão, principalmente chegar a outra pessoa. Não sei se vocês já viram, tem um estilo de pintura chamado cubismo, né? Então, o cubismo, Pablo Picasso utilizava esse estilo, né, de pintura. Então, ele pinta o quadro, né, nesse estilo cubismo, é como se fosse tridimensional. Assim, né? Então, vamos supor, se ele for desenhar, né, o livro, ele desenha tridimensional. Então, a gente consegue enxergar aqui, a lateral, aqui atrás, tudo ao mesmo tempo. Aí, por que o mestre Okawa, ele trouxe esse exemplo? E, nossa, depois que eu li esse exemplo, sabe quando dá uma clareada na sua mente? Ele fala assim, que esse cubismo, então, é uma pintura que nos traz, de forma tridimensional, uma figura, né? Vamos supor, uma pintura, um objeto. Vamos dizer assim. E assim a gente consegue enxergar, ao mesmo tempo, vários ângulos. Aí o mestre Okawa, ele faz a seguinte afirmação, né, neste livro. Dá a impressão que o Pablo Picasso ele quisesse, através desse estilo de pintura, nos trazer, revelar um modo diferente de enxergar o mundo. Assim, um modo diferente da gente enxergar o mundo criado por Deus. Porque a gente, às vezes, nós enxergamos de forma plana, né? Bidimensional. E, por exemplo, se eu coloco nosso livro aqui para vocês estão enxergando essa faceta só. Só que eu enxergo essa aqui de trás. Só que, muitas vezes, então, vocês só enxergam aqui, eu só enxergo dessa face. Mas não é o seu livro na sua totalidade. Agora, o cubismo, né, nesse estilo, a gente consegue enxergar, por exemplo, todas as facetas, vamos supor, desse livro, ao mesmo tempo. Então, o que ele quer dizer? Que aí é como se a gente estivesse enxergando aquele objeto com os olhos espirituais, ou seja, conseguindo enxergar tudo na sua totalidade, né? Então, por isso que muitas vezes esse ensinamento da correta visão, ele pode nos trazer esse novo olhar, principalmente das pessoas e das situações e do mundo, né? No mundo criado por Deus. Que às vezes ele só está enxergando uma parte, de forma plana e bidimensional. Mas esse mesmo objeto, ou essa mesma pessoa, ela tem outras facetas, tem outras partes que a gente não está enxergando. E muitas vezes, quando está enxergando umas outras partes, que a gente acaba fazendo um julgamento, vai percebendo essa pessoa, muitas vezes de forma equivocada, né? Então, o mestre Okawa fala que essa diferença de compreensão é o que traz o quê? É a fonte da infelicidade nossa em relação, né, às pessoas. Porque começa a existir uma lacuna entre a compreensão que a gente tem de nós mesmos, a compreensão que vocês têm, vamos supor, de mim, vai começar a ter uma lacuna do que eu compreendo de vocês e do que vocês compreendem de vocês mesmos.
Então, essas diferenças começam a ter essas lacunas, e essas lacunas que começam a ter esses atritos, né? Inicia-se essas desavenças dos relacionamentos humanos. Então, uma reflexão que é sempre importante nós fazermos no nosso cotidiano, quando a gente começa a tropeçar muito nos relacionamentos interpessoais, é a gente sempre perguntar, será que a imagem que eu estou tendo agora da pessoa, ela está correta? Será que eu estou realmente conseguindo compreender essa pessoa no seu fato verdadeiro, sabe, na sua totalidade? Será que eu não estou criando essa impressão estou criando essa imagem da pessoa, ou que eu estou pensando, assim, que eu estou compreendendo essa pessoa a partir do que eu estou vendo e a partir da impressão que eu estou tendo naquele momento daquela pessoa, né? E será que essa impressão que eu estou tendo dessa pessoa está correta ou não? Então, esses tipos de questionamento é importante porque vai começar a diminuir ou muitas vezes eliminar essas lacunas que tem nas diferenças de compreensão entre eu e o outro. E quanto mais a gente consegue eliminar essas lacunas, mais a gente consegue o quê? Ter uma harmonia nos relacionamentos, porque assim a gente entende de fato, né, a outra pessoa. Porque que acontece? Muitas vezes a gente acaba, isso assim é normal, né, que somos seres humanos, a gente acaba avaliando as pessoas com base o quê? Nas nossas impressões. Né? A gente acaba julgando o outro a partir do que a gente acha, mas muitas vezes a gente tem que saber se está adequado ou não. Né? Então, isso é algo que a gente tem que sempre estar prestando atenção, e o ensinamento da correta visão nos ajuda a fazer essas reflexões, né, de o quanto que a gente está encarando a pessoa, que tipo de impressão nós estamos tendo, e se realmente, e principalmente de como a gente está enxergando o outro, se de fato está correto ou não. E nessa de como olhar, então, corretamente a pessoa, o mestre de Ricardo já dá os 5 passos, né, para a gente poder, então, fazer essa nossa reflexão diária, né, sobre a correta visão, e principalmente quando a gente estiver com algum problema, né, de relacionamento com as pessoas. O primeiro passo, ele fala para nós olharmos objetivamente, né, a pessoa, ou às vezes a situação. E o que seria isso? A gente evitar de julgar as pessoas com base nos nossos valores subjetivos. Então, assim, eliminar, desapegar totalmente de si mesmo, ou seja, desapegar dos nossos interesses e olhar de forma objetiva a pessoa. Porque, às vezes, a gente fica uma mistureba dentro da gente, a gente tem os nossos valores subjetivos, a gente tem nossos achismos, né? A gente tem uns pensamentos, uns sentimentos lá ali embolados e a gente acaba utilizando, né, os nossos interesses, enfim. Então, a gente acaba utilizando essas coisas que já tem dentro da gente para olhar o outro, e muitas vezes acaba saindo um julgamento. Então, é importante a gente eliminar tudo isso, né, desapegar dessas coisas, para que a gente possa, então, olhar de forma objetiva. O olhar objetivo, ele não só em relação às pessoas, até mesmo na nossa vida, nas situações que a gente passa, porque faz com que a gente tenha mais racionalidade ali, né, para a gente poder observar aquela situação. E a racionalidade, muitas vezes, é importante e nos ajuda, porque a emoção, a gente, às vezes, acaba confundindo a gente, e a gente, às vezes, não consegue enxergar aquele fato concreto de como deveria ser. Agora, quando a gente utiliza a racionalidade, fica mais fácil, porque aconteceu isso, por isso que deu isso. Então, para resolver, eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Agora, se tem emoção, não sei o que, aí fica, né? Mas é que aconteceu isso, mas se eu fizer isso, pode... E começa a dar aquela enrolação toda, a gente não consegue enxergar de fato e muito menos resolver. Em relação às pessoas, é a mesma coisa. Se a gente coloca muito valores subjetivos, a gente não consegue enxergar a pessoa na sua verdadeira forma, na sua verdadeira essência. Porque aí fica assim, mas aí, vamos supor, teve uma época lá que ela me chateou, não sei o que, ficou ficou um resquício ali. Aí, às vezes, essa chateação, né, ou essa tristeza, essa mágoa, vamos dizer assim, que ficou dentro da gente, acaba se refletindo na pessoa, e às vezes a gente não consegue enxergar a pessoa de forma verdadeira. O segundo tópico que ele fala é a gente identificar o que você sente ao olhar para a pessoa. Então, qual o sentimento que se manifesta em vocês quando você olha determinada pessoa? Então, ele fala, por exemplo, à primeira vista, pode ser que você sente, a pessoa é legal, né? A pessoa é boa, a pessoa é mais tímida, a pessoa não é legal. Então, essas reações emocionais, elas podem variar muito. Então, é importante também você observar que tipo de reação emocional, que tipo de sentimento manifesta ao você observar essa pessoa. É importante mais refletir por que sai, né, essa emoção. O terceiro passo é olhar a pessoa pelo ponto de vista dela. Aí isso também é importante.
Porque assim, você considera, você olhando a pessoa, aí você pode, e você vai vendo os comportamentos dela, enfim, a aparência, não sei o quê, né? Você vai começar a ter você vai ter o seu ponto de vista em relação à pessoa, você vai começar a ter o seu julgamento. Mas se coloca no lugar da pessoa, por exemplo, será que a pessoa ouvindo a nossa opinião ou o nosso julgamento, será que ela concordaria no que a gente está pensando? Será que ela ia concordar com a opinião que a gente está tendo em relação a ela própria? Então, o mestre Okawa fala, como que será que a pessoa sentiria ao ouvir a sua opinião a respeito dela? Ou o que ela acharia da sua visão? Né? Ou seja, do que você está enxergando ou observando dela. Será que seria justo ou não? Ele fala aqui também, acharia que sua visão está correta apenas em alguma parte? Ou totalmente equivocada? Então, essas perguntas, gente, estão tudo aqui no livro, né, no capítulo da correta visão, e achei legal que tem esses questionamentos para a gente poder realmente fazer a nossa reflexão. E eu acho que entra uma reflexão mais profunda, porque você começa a, de fato, a tentar compreender a pessoa na sua totalidade, né? E quando a gente começa a utilizar esse raciocínio, por exemplo, será que a pessoa, qual seria a opinião dessa pessoa em relação do que eu estou pensando dela? Será que é correto ou não? Pode perceber que esses questionamentos, esse tipo de raciocínio, vai fazendo com que a gente perceba, né, cada vez mais que as pessoas têm opiniões diferentes a respeito de si mesmas. Então, às vezes, a gente fica achando que é só a nossa opinião que existe. Mas, a partir do momento que a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a tentar entender o outro e ver que o outro pode ter uma opinião diferente da sua em relação a ela própria, a gente começa a ver que os pensamentos, né, as opiniões, né, os pontos de vista, elas variam muito. Então, e tem uma variedade. Então, quando a gente vai percebendo essa variedade, essa diferença, essa diversidade de pensamentos e opiniões, isso vai ajudar muito a gente a aumentar o quê? A nossa tolerância, né, a nossa compreensão, porque a gente vai descobrir, poxa vida, a pessoa pensa assim dela mesma, mas não está errado, sabe? A pessoa, ela tem essa compreensão dela, e a gente conseguir entender e aceitar que tem opiniões diferentes, isso abre muito, né, a nossa mente, principalmente a nossa visão de olhar, porque aí você percebe, poxa vida, tem outras facetas, né, naquela pessoa que eu não estava observando. Então, a gente volta, por exemplo, do diamante, às vezes a gente só estava olhando algumas facetas, mas existem outras que essa pessoa está nos ajudando a enxergar. Então, a gente aumenta o nosso nível de compreensão e tolerância. Isso ajuda muito, na verdade, no nosso relacionamento, dentro de casa, em vários ambientes também. E o quarto passo é a gente observar, então, essas suas observações, essas suas reflexões, agora perante a verdade, ou seja, perante as palavras de Deus, as palavras celestiais. Será que essas visões, por exemplo, né, essas opiniões que a gente está tendo sobre a pessoa, né, o julgamento que a gente está fazendo em relação à pessoa, ela está mais próxima da verdade, dos ensinamentos, ou será que está mais próxima da sua análise, do seu sentimento particular? Né? Então, fazer também essa comparação é importante, porque quanto mais a gente consegue levar em conta o ponto de vista, não só da pessoa, né, eliminando só, considerar o ponto de vista da pessoa em relação a ela, e mais, a gente vendo se está mais perto sobre os ensinamentos da verdade, isso vai ajudar muito a gente lapidar a nossa visão em relação às outras pessoas. Isso vai ajudar muito a gente poder o quê? Ter a correta visão em relação às pessoas ou em relação ao ambiente que a gente vive, enfim. Vai ajudar muito a gente lapidar esse ensinamento e colocar em prática a correta visão e vai ajudar a gente, então, na hora que a gente olhar, né, de conseguir enxergar de forma correta. E essas considerações, elas são muito importantes, por quê? Porque quando a gente consegue, de fato, colocar em prática a correta visão, e você consegue naturalmente, né, ter isso no seu dia a dia, vai ajudar muito você ter o correto pensamento. Porque a gente vê, a gente logo pensa, na verdade. Você virou a pessoa, a gente não ajuda. Você vê o negócio, mas isso que é pensamento. Então, se a gente consegue ter, né, a correta visão, a gente se esforça para ter a correta visão, o correto pensamento é mais fácil de surgir na nossa cabeça. Então, o ponto que é importante a gente, né, treinar bem a nossa visão. Porque quando tem, o mestre Okawa fala, né, quando vocês estão fazendo essa análise da sua opinião, levando em consideração a opinião da outra pessoa perante os ensinamentos da verdade, será que
tá correto, né? Essa forma que eu estou vendo, e essa forma que a pessoa está se vendo também está de acordo com o ensinamento. Quando você começa a perceber que tem muita diferença entre essas opiniões, o nosso esforço agora é tentar harmonizar essas diferenças de visões, né? Então, esse é o esforço que a reflexão vai exigir para nós, se a gente desejar ter a correta visão, quiser ter um bom relacionamento com as pessoas através deste ensinamento. Então, quando você perceber, puxa vida, né? Eu tenho essa visão, né, de mim mesma, essa compreensão, mas o outro tem essa compreensão de mim. Por que será que tem, né, essas diferenças? Então, fazer a reflexão, por que tem essas diferenças, e tentar harmonizar esses dois pontos de vista, é o esforço que a reflexão nos proporciona. Mas aí, quando a gente consegue fazer essa reflexão e essa harmonia, vocês vão ver que o relacionamento vai... Tudo bem, a pessoa tem essa opinião, eu tenho essa, mas se ambos conseguirem fazer essa harmonia de pontos de vista perante o ensinamento, vocês vão ver que o relacionamento ela vai começar a fluir, né? Ela vai se harmonizar também por conta dessa harmonização dos pontos de vista. Mas vamos supor que, mas nossa, não tá meio difícil, né? Fazer essa reflexão, olhando esses pontos, o que eu estou pensando da pessoa, né? Imaginando que a outra pessoa está pensando sobre ela mesma, com os ensinamentos. Aí tá meio complicado. Aí tem o quinto passo, né? O quinto ponto, que esse sim, eu acredito que é um ponto assim que vai ajudar e muito a gente. É quando o mestre Oka fala assim, então, já que às vezes baseado nos ensinamentos, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, será que está certo ou não? Então ele diz assim, leve em conta entre essas opiniões, né? E faça como se estivesse conversando com Deus. Então, por exemplo, deixar de lado, né, todas as suas preocupações, né? Deixa assim os seus valores, enfim. E examine com seriedade, tranquilidade o seu pensamento, né? O seu julgamento, o que você acha da pessoa e o que você também refletiu do que a pessoa acha também. E imagine isso como se estivesse comunicando com Deus, ou seja, deixe de lado qualquer apego pessoal, sabe, interesse pessoal, valores, né? E observe de fato o seu estado, né? Como que você está olhando a pessoa, né? Se está de forma pura, se realmente está se esforçando de tentar compreender a pessoa, a opinião dela e tentar também imaginar qual seria a opinião dela do que eu estou pensando dela, enfim, né? Fazer essa introspecção, ou seja, fazer essa reflexão dentro de você, essa contemplação, mas como se você estivesse dialogando com Deus, com o Senhor Alcantário. Isso, esse diálogo interno, que é esse manteto assim com Deus, sabe? Puxa vida, será que está certo? Isso vai ajudar a vocês fazerem essa análise de forma verdadeira. Sabe como? Parece que você vai olhando, vai observando, vai descobrindo, vai entendendo. Então, esse quinto ponto, de como se você estivesse conversando com Deus, eu acho fantástico, porque puxa mesmo a gente a tentar compreender a pessoa de fato, sabe? Ver se realmente... Será que eu não estou julgando de forma errada? Será que eu estou conseguindo entender? Sabe? Então, essa maneira de você, como se estivesse conversando com Deus, é legal, porque vai começar a preencher, sabe aquela lacuna que ficou, né, entre a gente e a outra pessoa, por isso que estava dando uns atritos, assim. Então, quando a gente vai fazendo como se estivesse conversando com Deus, essas lacunas, elas vão se preenchendo. Porque quando a gente está conversando com Deus, né, é um momento sagrado, né, um momento, assim, muito especial, é muito espiritual. E quando a gente se propõe a querer conversar com Deus, é porque, de fato, a gente quer resolver aquele assunto, a gente quer eliminar aquele sofrimento, mas da melhor forma possível, da forma mais correta e justa. Então, como já está com essa intenção boa, né? Essa intenção correta, então não tem como a gente não preencher, porque você não está, vamos dizer, não está com maldade, sabe? Não, quero que a minha opinião... Não, você realmente... Você está aberto a querer resolver aquela situação. Você está, de forma humilde, querendo tentar entender, querer preencher aquelas lacunas, querer resolver essa situação. Então, quando a gente se submete a querer, né, buscar essa ajuda divina, essa ajuda de Alcantário, é porque o seu coração está aberto de fato, né? Vocês querem resolver da melhor forma possível, principalmente para que a outra pessoa também seja feliz, que a gente possa ter, né, essa compreensão total da outra pessoa, para que isso possa refletir num bom relacionamento, mas que você também possa aprender com essa situação
Enfim, é uma postura, assim, que como é totalmente isenta, né, dos nossos interesses pessoais, porque a gente acaba tirando todos os interesses, né, as nossas opiniões, a gente realmente está ali aberto para tentar compreender e entender aquela situação. Então, esses foram os 5 passos que o mestre Okawa, ele coloca aqui no capítulo da correta visão. Tem muito mais, né, sobre esse assunto neste livro, mas além desses 5 passos, né, que foram bem objetivos para a gente poder ter a nossa correta compreensão das pessoas, e eu acho que quando a gente tiver algum problema de relacionamento, ou na casa de vocês, ou em diversos outros ambientes, o exemplo da pintura do cubismo, eu achei muito interessante, porque às vezes quando a gente tem esses atritos, a gente lembra, poxa vida, às vezes eu só estou olhando de uma forma. Tem, né, várias outras, eu não estou conseguindo enxergar em 3D, tem outras formas também. Isso ajuda a gente a tentar compreender as pessoas, isso ajuda a dar uma amenizada. Mas no livro, As Leis do Futuro, eu tinha lembrado, o mestre Okawa, ele fala de 3 mentalidades que faz a gente achar que nosso coração se quebrou, sabe? Nosso coração está partido. Tem uma mentalidade que eu acho que casa muito quando a gente também, às vezes, tem problema de relacionamento, né, com as pessoas. É quando a gente não tem uma mentalidade... quando a gente não tem uma mentalidade flexível, sabe? Sabe quando a nossa mente é muito inflexível? O famoso o cabeça dura. Então, você acha que é só aquilo lá. Então, quando a gente tem essa inflexibilidade na nossa cabeça, ou seja, a gente não consegue ter essa mente mais maleável, flexível, o que acontece? Às vezes a gente tem muita dificuldade de mudar, né, a nossa forma de pensar, a nossa opinião diante da situação. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela é inflexível, então, quando algo inesperado ocorre no ambiente dela, ela se sente muito afetada, sabe? Ela fica desanimada, ela fica, sabe, fica meio sem rumo, fica negativo. E o que acontece? Quando a gente é inflexível, né, a gente não consegue ter essa maleabilidade, ou conseguir, sabe, a situação mudou, você conseguir mudar também a sua forma de pensar, a gente não consegue acompanhar essas mudanças, a gente vai deixando para trás. Isso eu percebi, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Por exemplo, a mãe da gente, quando a gente, sei lá, estava na juventude, nossa, mas na minha época não era assim, né? Por que você tipo, faz isso, aquilo? Nossa, na minha época era de uma outra forma. Eu sempre ouvia isso, e falei, tá bom, né? E hoje eu vejo, por exemplo, em relação à minha filha, ela tem outros comportamentos, eu falei assim, gente, mas na minha época não era assim. Só que a situação muda, né? O ambiente muda, é outro. Então, se e assim, vamos supor, na escola, né, tem uma outra forma, acho que, de ensino, tem outro tipo de relacionamento com os amigos, tal. Outros comportamentos que, por exemplo, na minha época não tinha. E eu olhava e falei, gente, mas eu não fazia isso, eu não pensava daquela... Só que, assim, se eu não me esforçar em ter essa flexibilidade de pensamento, de não, a situação mudou, hoje é uma outra era, então por isso que eles se comportam assim, tem outros tipos de atitudes, sei lá, comportamentos, vai ser difícil eu ter um bom relacionamento, vamos supor, com a minha filha. Ou tentar compreender na sua totalidade daquela situação. Ou eu estava também percebendo, por exemplo, como a gente atuo, né, no trabalho missionário, por exemplo, há alguns anos atrás, né, era uma outra forma, vamos supor, de fazer difusão, né, de fazer esse trabalho missionário. Só que o que acontece? A situação, né, as coisas vão mudando também, as pessoas também vão mudando, então hoje vamos supor, é uma outra forma de fazer difusão. Vamos supor, antes tem coisas que davam certo, né, e só que era naquela época. Hoje é uma outra situação, uma outra realidade. Então, eu tenho que, por exemplo, como eu atuo, né, no trabalho missionário, então, eu tenho que me adaptar a essa nova situação e pensar, né, acompanhar as mudanças que vão ocorrer. Só que se a gente tem a cabeça inflexível, a gente não consegue acompanhar essas mudanças. E essas mudanças que vão ocorrendo, né, no ambiente, né, no cotidiano nosso, vai influenciando também no comportamento das pessoas, né? Então, a gente poder, né, ser maleável, ter flexibilidade na nossa forma de pensar, também não ser tão cabeça dura, ajuda também a ter um bom relacionamento com as pessoas. E não só ter essa flexibilidade, tem um outro ensinamento que eu achei muito legal também, que nos ajuda muito
no relacionamento com as pessoas, está no livro As Leis do Sucesso, que o mestre Okawa fala sobre autorrealização, né? E o que é autorrealização? Ele diz que a autorrealização é, por exemplo, é um meio do ser humano, quando você concretiza algo, ele trazer felicidade para a pessoa. Mas não é uma felicidade individual. Essa autorrealização, a verdadeira, traz felicidade para você e para o outro. A autorrealização negativa é que ambos ficam tristes, infelizes, ou você fica feliz, só que o outro fica triste. E, além disso, a autorrealização verdadeira, além de proporcionar felicidade para você e para o outro, é um meio de criar também a utopia. Então, através da sua autorrealização, além de você ficar feliz, o outro também fica feliz, ele tem o objetivo de criar a utopia, e o terceiro ponto é para contribuir para a evolução do grande universo. Mas para essa evolução do grande universo ocorrer, tem que primeiro promover o seu autocrescimento. Daí eu pensei, eu falei, poxa, esse da autorrealização é interessante. Porque, assim, às vezes, gente, a gente tem um pensamento, né? Então, a gente acha que esse pensamento está correto. Vamos supor, pegando de novo o exemplo da minha filha, eu acho que, ela devia fazer isso. E tá bom. Mas pode ser que, se eu colocar esse pensamento em ação, eu posso ficar feliz, mas às vezes ela não vai ficar contente. Então, não vai ser uma autorrealização verdadeira. Porque eu fico feliz e ela vai ficar infeliz. Agora, se é algo que se eu colocar em ação, né, um pensamento, sei lá, essa autorrealização, eu colocar em ação, eu vou ficar feliz e vai proporcionar felicidade para ela também, é verdadeiro. Então, vamos supor, e tem que trazer utopia. Trazendo o exemplo da difusão, uma vez, quando eu entrei, né, no trabalho missionário, eu não sei se eu já contei para vocês, eu sempre ficava tempo, eu estava num ambiente, né, confortável. E começou a divulgação nas livrarias também, né? Mas assim, gente, é uma outra situação, né? Por exemplo, era um movimento que estava iniciando, tem tudo a ver. Só que se eu não acompanhasse, né, essas mudanças também, não, tem que ficar lá dentro ali, não quero sair. Puxa, está travando, né, o movimento da difusão, essa autorrealização, por exemplo, se eu negasse, eu cabeça dura, inflexível, não estou pensando, e eu não falei, não, gente, não vou sair do local, aqui tá bom, não vou para a rua divulgar, vamos só um exemplo. Só que é uma autorrealização que vai trazer o quê? Entre aspas, felicidade para mim, só que não vai trazer felicidade para as outras pessoas, porque eu vou estar travando, né? Que o ensinamento, a verdade, as palavras de Deus possa ir para as outras pessoas, certo? Agora, se eu tiver uma autorrealização verdadeira, por exemplo, então eu vou ir para a rua, então eu estou acompanhando lá o movimento das mudanças, né? Vamos dizer assim, do trabalho, eu vou para a rua, então isso vai me deixar feliz, por quê? Porque não só porque está divulgando, mas vai ser um ambiente novo, mas esse ambiente novo vai me proporcionar o progresso. Porque lembra que uma das autorrealizações, além de trazer felicidade para você e para o outro, tem que promover a utopia e, além disso, o progresso do grande universo. E o progresso do universo depende também do nosso progresso. A gente vai progredindo, automaticamente o universo também vai progredindo. Então, essa autorrealização verdadeira, por exemplo, vamos supor, de eu sair, né, nesse exemplo lá da livraria que eu dei, ele vai me promover um progresso meu, porque eu estava, né, ali no meu conforto, na minha zona de conforto, mas se eu dou esse passo a mais, vamos supor, de um novo desafio, vai me promover também um progresso, um desenvolvimento que vai apelar, então, também para o desenvolvimento do universo. É só um exemplo bem simples, né, bem pequeno, mas é só para a gente ver que muitas vezes os problemas que a gente tem de relacionamento, às vezes a forma como a gente compreende a pessoa, como a gente julga, como a gente vê as pessoas, muitas vezes está na nossa forma de pensar, né? Às vezes é a gente que acaba limitando, ou a gente não está quebrando essa casca da nossa visão. Então, quando a gente tem essa inflexibilidade, né? Ou, por exemplo, o outro ponto que o mestre Okawa fala que deixa o coração do ser humano partido, sabe, decepcionado, é quando a gente é egoísta. Então, ele fala no livro As Leis do Futuro, que ele explica sobre essas características, ele fala que, por exemplo, quando a gente está muito egoísta, né, quando a gente está nesse estado mental do egoísmo, então o que acontece? Às vezes a gente tem a falsa ilusão de estar vivendo tudo bem, sabe? Não estou vivendo corretamente e tal. Só que acontece,
a pessoa, quando a gente está nesse estado do egoísmo, é difícil a gente conseguir fazer a reflexão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica nessa postura, se eu tô sofrendo, eu tô fazendo tanto e ninguém está reconhecendo, não sei o quê. A gente acaba, sem querer, atribuindo o nosso sofrimento, a nossa tristeza, sabe, para outra pessoa. Sabe? É culpa do fulano, por isso que está acontecendo isso. É culpa do ambiente, por isso que está assim. Então, sem querer, a gente acaba, quando a gente está no estado mental, né, vibracional do egoísmo, a gente acaba atribuindo o nosso sofrimento, né, a nossa tristeza, às vezes a nossa decepção, no outro. A gente não consegue enxergar que muitas vezes está dentro da gente. E ele fala de que a gente acaba criando um personagem chamado herói trágico, né, ou a heroína trágica, sabe? Aquela mentalidade assim, tudo acontece comigo, eu sou um coitado, tudo, sabe? Então, é a heroína ou o herói trágico. E isso, só que essa criação desse personagem, que às vezes o ser humano acaba fazendo dele próprio, é decorrente a um coração egoísta. Ele fala que quando a gente está nesse estado, é difícil a gente fazer reflexão, de mudar, porque a gente está tão na cabeça de que a culpa é do outro, que as coisas acontecem com o outro, que é difícil a gente mudar. E pode ver que quando a gente está assim, nesse estado egoísta, sempre colocando a culpa no outro, também começa a ter os resquícios, começa a ter problemas de relacionamento. Porque, mais uma vez, a gente não está enxergando, por exemplo, a gente não consegue enxergar o outro na sua totalidade, a gente não consegue enxergar o outro nas várias facetas dele. Por quê? Porque a gente está colocando só a culpa no outro, porque o outro ali, ele é malvado, ele é um chato, não sei o quê. Então, faz com que a gente não consiga enxergar na sua totalidade e aí, mais uma vez, acaba atrapalhando ou acaba fazendo com que a gente tenha desarmonia, né, nos relacionamentos. Tá joia, gente? E só para finalizar, uma coisa que é muito importante, gente, tem essa parte da autorrealização, né? A gente tem que observar, de fato, como que está lá a sua autorrealização e como que está o nosso coração. A gente sabe que a nossa mente, né, a nossa essência aqui, é dividida em mente consciente e mente subconsciente, né? A mente consciente, dentro do nosso interior, ela representa 10%. O subconsciente é 90%. É uma porcentagem aí que a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes, na nossa cabeça, a gente está ali. Eu quero... em casa é mais fácil. Então, vamos supor assim, em casa, eu quero estar lá com o seu companheiro, seu companheiro. Eu quero o bem da pessoa. Não, eu quero estar na mente consciente, 10%. Só que lá no subconsciente, às vezes você quer bater na pessoa, você está com raiva, sabe? Você está com uma marca, pareceu, porque na semana passada fez um negócio, pisou no meu carro ali, que está ali. Então, e aí, como o subconsciente nosso compõe 90% da nossa mente, então, o que vai agir ali, gente, é o que está nos 90%. E o mestre Okawa fala, o nosso subconsciente, gente, ele é como se fosse um ímã, né? Então, como ele é o ímã, ele vai atrair o que está ali. Então, se na sua cabeça você quer ficar na paz de Deus, quer aquela tranquilidade, mas lá dentro você está fervendo de raiva, então o que vai acontecer? É o que está no fervor ali, onde está no seu subconsciente. Então, a gente tem que observar muito bem como que está o nosso subconsciente, se ele está conseguindo conversar com o seu consciente. Então, a gente tem que sempre estar vendo se o que você está pensando na sua consciência está conseguindo conversar com o seu subconsciente. Isso também é uma outra forma da gente poder ter um bom relacionamento, criar harmonia no nosso lar e nos ambientes. Porque o mestre Okawa, ele fala que, às vezes, por exemplo, dentro da nossa casa, se a gente está... que ele deu o exemplo da família, né? Então, vamos supor que dentro da família, todo mundo fica culpando um ou outro lá. É por causa do meu irmão, por causa da minha mãe, que eu estou triste, não sei o quê. Então, às vezes, essa forma de ficar culpando o outro, de não sei o quê, que está no subconsciente da pessoa. Então, acaba gerando essa desarmonia no lar. Então, ele fala que tem que estar conversando. Isso não só no lar, no nosso dia a dia também. Às vezes, no nosso convívio, a gente está pensando, eu quero bem, não sei o quê, mas tem que ver o que está lá dentro do nosso subconsciente. Se percebeu que tem coisas negativas, aí a gente começa a verificar por que eu estou com isso dentro da gente. Será que eu estou vendo corretamente a situação? Será que eu estou vendo a pessoa na sua... Enfim, a gente começa a colocar o ensinamento da correta visão aí para poder... Por que está ali no seu subconsciente?
Observou, aí vai também ver se será que eu não estou muito inflexível, será que só estou conseguindo, né, mudar, ser mais maleável em relação às situações, em relação às pessoas? Depois, será que eu não estou com egoísmo? E, por fim, a sua autorrealização. Será que o que eu estou pensando em relação à pessoa vai trazer felicidade para ela também? Vai ajudar na utopia? Vai ajudar no progresso do universo, porque está me proporcionando progresso? Então, gente, são vários, a gente percebe que, de fato, o mestre Okala quer ajudar, né, de várias maneiras, a gente poder solucionar os nossos problemas. Então, para a gente resolver problemas dos relacionamentos interpessoais, tem os estágios de desenvolvimento do amor, tem a correta visão, tem também a parte da autorrealização também, que é algo que ajuda bastante. Tem a parte, né, das 3 mentalidades que faz com que a gente fique com o coração decepcionado. Então, que eu falei hoje da inflexibilidade, do egoísmo e tem o perfeccionismo também. Então, esses 3 tópicos também faz com que a gente fique, nossa, decepcionado. Então, o perfeccionista diz, quero que a pessoa faça isso, eu quero que tem que fazer assim, assim, assado. E a pessoa não faz assim, assim, assado, aí você já sabe o que acontece, não é verdade? Então, você vê que quanto mais a gente vocês vão, né, lendo as palavras de Deus, né, os ensinamentos da verdade, isso vai ajudar bastante vocês a solucionarem seus problemas, superarem, né, algum obstáculo, algum desafio aí que está passando na sua frente. Então, por isso que é muito, assim, é uma bênção mesmo, né, os ensinamentos que a gente está tendo consentido. Então, eu vou estar encerrando... Nós vamos encerrar essa primeira parte. Vou passar um trechinho da palestra do mestre Okala, em comemoração da festividade El Cantar. Então, aqui na Rap Science, tem 2 festividades que são importantes para nós, que a gente comemora, que chama festividade natalícia, que é no mês de julho, no mês do aniversário do mestre Okala, e a festividade El Cantar, que nós comemoramos em dezembro. Então, sempre nessas 2 grandes festividades, o mestre Okala nos concede uma palestra, uma mensagem para que muitas pessoas, né, possam ouvir, e não só ouvir, mas que elas possam absorver essa mensagem de luz, de amor, e poder ter uma transformação muito positiva, né, no interior delas. Então, a festividade deste ano, a festividade El Cantar, o título foi assim, a Terra diz, o amor é tudo que vocês precisam. Então, eu peguei um trechinho para a gente poder assistir. Então, vamos ver juntos as palavras. Como dominar a alma. E outra importância é sobre ser educado, ter reverência. O mundo verdadeiro é um mundo espiritual, após partirmos deste mundo. E a vida neste mundo é limitada. Quando retornamos ao outro mundo, nós não devemos levar uma vida que arrependemos do outro mundo. Ou seja, não devemos viver com vergonha. Devemos viver de forma respeitável, admirável. Não devemos levar uma vida vergonhosa. Enquanto o tempo que vivemos neste mundo é limitado, é curto, e neste curto tempo não devemos degradar a alma, macular a alma. É isso que era ensinado. Esse é o início do Bushido, o Código Samurai.
2019, realizei uma palestra em Taiwan. Existe a terra natal de Li, uma grande figura taiwanesa. O ex-presidente de Taiwan. Em uma das suas publicações, existe uma passagem bem interessante. Foi o seguinte: eu li acredito que eu sinto que a filosofia japonesa está muito além da filosofia confucionista. Não existe nenhum lugar escrito sobre o outro mundo do confucionismo, o mundo oposto. Segundo o confucionismo, não se sabe o que é morte, o que significa a vida. Se eu não sei o que é a vida, por que eu saberia sobre a morte? Mesmo que o confucionismo responde em suas obras. Mas o ex-presidente Lee disse que a filosofia japonesa diz. Jojo Yamamoto, um escritor japonês, escreveu a obra Hagakure. Dizendo que viver significa saber morrer. Logicamente não se busca morrer, mas considera que o tempo vivido neste mundo é curto. E que nós vivemos como almas por muito tempo, e temporariamente vivemos aqui no mundo terrestre. Considerando isso, será que estamos vivendo corretamente neste mundo? Será que estamos vivendo falsidades? Será que estamos degradando as pessoas, fazendo coisas erradas? Será que estamos realmente fazendo coisa certa? Será que estou sendo gentil com o próximo? Será que estou consolando aqueles que sofrem? Devemos pensar diariamente sobre isso e compreender o significado de cada dia. Esse é o Bushido. Então, nessa filosofia se pensa, enquanto nós estamos vivos, o que deixarei para as gerações posteriores? Então, foi um trechinho de 4 minutinhos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse trechinho, eu escolhi esse trecho de 4 minutos porque o mestre Okawa, ele fala bastante, né, dessa reflexão de como que a gente está levando a nossa vida, como está o nosso dia a dia, principalmente em relação às pessoas, né? Ele falou, será que eu estou sendo gentil com as pessoas? Será que eu não estou degradando? Será que eu estou ajudando quem está sofrendo, né, na nossa frente? Então, ou será que a gente vai perder tempo, né, julgando as pessoas, ou que isso, que aquilo, não, né? Então, vamos utilizar esses ensinamentos da verdade, principalmente da correta visão, para a gente compreender cada vez mais as pessoas, e que essa compreensão, a gente aumente a nossa tolerância, que a gente possa aumentar essa nossa forma de ver, de forma gentil, né? As pessoas, quando a gente tem tolerância, a gente entende, o nosso olhar muda em relação às pessoas, não é verdade? E essa mudança nossa de ver as pessoas vai fazer com que vocês fiquem com o coração mais amoroso, mais gentil, e a gente vai conseguir, né? Às vezes a pessoa está sofrendo ali, às vezes tem pessoas que... Nossa, gente, quantas pessoas agora assim não acreditam em Deus? Falam, não, mundo espiritual que nada. Mas é que o mestre falou, né? A importância de a gente ter consciência do mundo espiritual, a importância de a gente viver para morrer. Não é que a gente está querendo morrer, mas assim, a gente tem que ver de uma forma que quando a gente encerrar a nossa jornada aqui, a gente possa ir para o mundo celestial, mas vai depender muito de como a gente vai estar vivendo aqui o nosso cotidiano, né? Então, aí dessa forma, como que a gente está lidando com as pessoas ao nosso redor?
E, como eu disse, né, hoje em dia as pessoas elas estão muito descrentes, muito espiritual, estão muito assim, apegadas ao material, aos desejos. Então, essas pessoas também, né, acho que quanto mais a gente vai tendo essa compreensão, a gente vai tendo essa misericórdia, essa compaixão, né, com as outras pessoas. A gente não vai querer, por exemplo, vamos supor que você tem um amigo, uma pessoa muito próxima de você, que você gosta muito, só que ela ainda não despertou, ainda não, ela fala assim, acho que não existe Deus, não sei o quê. Mas a gente sabe qual que vai ser o futuro dela se ela continuar nesse tipo de viver dessa forma aqui. Aí você não vai ter coragem de abandonar a pessoa, não é verdade? Então, você vai, de alguma forma, então, que a sua autorrealização traga felicidade para vocês e também para a pessoa que está do seu lado. Então, o que a gente precisa, não é que precisa, por exemplo, a gente, nós, né, que já despertamos para a verdade, né, que a gente tem a nossa fé, a gente acredita no Senhor ao cantar, a nossa alma já está salva. Por assim, só da gente saber que existe Deus, aí, gente, depois a gente, cada um aí faz os aprimoramentos e tal, a gente entra juntos lá no mundo celestial. Mas a gente já despertou. Nós sabemos a existência de Deus, né, a gente acredita nisso aqui. Tem pessoas que ainda nem não teve oportunidade, às vezes, de conhecer, ou está meio, sabe, meio vagando e tal. Essas pessoas, assim, acho que é importante a gente poder, pelo menos, isso, falar, ó, existe, né? Ó, dá oportunidade para ela também poder ter esse despertar, ou pelo menos ter a oportunidade de conhecer que existe Deus, ou que o mundo espiritual existe, agora se ela vai acreditar ou não, aí já da responsabilidade da pessoa, mas está à nossa volta, né, gente? Então, como é meu calculo, a gente vê uma pessoa sofrendo do nosso lado, a gente não vai ter coragem de fingir que não está vendo. Com certeza a gente vai querer estender a nossa mão para essa pessoa, assim como acredito que já estenderam a mão para vocês, por isso que a gente está aqui. Na verdade, gente, se a gente está aqui porque alguém mostrou o ensinamento para a gente, ou mostrou um livrinho de oração, ou mostrou um filme, algum caminho ali, a pessoa estendeu a mão para vocês. Ou, né, sei que tem gente que encontrou na livraria, mas para o livro chegar lá também, alguém foi lá produzir, enfim, de alguma forma, a mão de Deus estendeu, foi mostrada para a nossa frente. Então, a gente também, que a gente possa estender também essa luz, né, para mais e mais pessoas, para que as pessoas possam, como mais local, viver aqui de forma correta, viver certinho, para que possa ter a sua jornada assim, de forma feliz. Tá? A gente vai estar encerrando essa nossa primeira parte, agora nós vamos entrar para os preparativos da cerimônia das preces, né, os gigantes. Então, hoje a gente vai ter a prece para exorcizar os maus espíritos, né, essas influências negativas, vai ter a prece da cura, a prece para a saúde, para o sucesso, para a prosperidade econômica, para a segurança na família, dobrar a coragem, vai ter a oração de gratidão em forma de prece, e vai ter a prece para prevenir a infecção das variantes do coronavírus, e a prece especial que é o Sutra da Salvação, da Deusa da Misericórdia de Mil Braços. Então, esses vão ser os gigantes que nós vamos realizar no dia de hoje. Então, se vocês desejarem solicitar um gigante, nós vamos tirar um tempinho para que vocês possam preencher o cartãozinho de oração. E o pessoal que está no online, se desejar solicitar uma prece, peço para entrar em contato então com o Eric. Então, vamos tirar um tempinho para fazer os preparativos, gente. Muito obrigada.